Graça e paz, nossos amigos, no canal APA, Grupo Evangelístico APA, Amor pelas Almas. Hoje iremos entrar num texto bíblico no seguinte tema: os humilhados serão exaltados. Esse é o nosso estudo nesta manhã de hoje. Amém? Está no livro de Esther. Louvado seja Deus. Capítulo 6, verso 10 e 11. É um livro um pouco falado, mas tem um estudo de grande importância para nós nos dias de hoje. Louvado seja Deus. Esther, capítulo 6, verso 10 e 11, nos traz a seguinte: Então o rei disse a Amã: Louvado seja Deus. Aonde está aqui? 6, 10. Vá depressa, pegue os trajes e o cavalo e faça com o judeu Mardoqueu tudo o que você falou. Ele está sentado junto à porta do rei. E não omita coisa nenhuma de tudo o que você falou. Verso 11. Amã pegou os trajes e o cavalo e vestiu Mardoqueu, ou Mordecai, e o levou a cavalo pela praça da cidade, proclamando em voz alta: é isto que faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Louvado seja Deus. Meus queridos amigos, amados do nosso canal, Grupo Evangelístico APA. Apesar do nome de Deus no livro de Esther está oculto, louvado seja Deus, as narrativas dos acontecimentos até o seu desfecho final não deixa dúvida de que a mão do Senhor regia silenciosamente cada um daqueles episódios, humilhando os exaltados e exaltando os humilhados. Louvado seja Deus. Vemos que Deus é aquele que abate os soberbos. Nos primeiros 3 capítulos do livro de Esther, louvado seja Deus, nós encontramos a revelada arrogância de Amã, elevado ao posto de primeiro-ministro do rei Assuero. Louvado seja Deus. Assuero e o intento maligno de Amã de destruir o povo judeu. Esther 3, capítulo 3, verso 1 ao 15. O poder da fama subiu a cabeça de Amã. É o que acontece nos dias de hoje também. O poder da fama sobe na cabeça de muitos. Ele queria ser venerado por todos os demais servos do rei. Está lá no livro de Esther, capítulo 3, verso 2. Porém, o judeu Mordecai, ou Mardoqueu, não aceitou adorar ser humano. Por isso, Amã o odiava cada vez mais, até nascer o intento maligno de querer destruir o povo judeu, o povo de Mordecai. Mardoqueu, a rainha Esther e o povo judeu se entregaram ao jejum e à oração a Deus. A oração. E Deus abateu a soberba de Amã, que foi morto na sua própria forca. Eita, o que o homem planta, ele colhe. Que havia feito para dar cabo de Mardoqueu.
Está lá no livro de Esther, capítulo 1, verso 1 ao 17, e capítulo 7, verso 1 ao 10. Louvado seja Deus. Em Provérbios 16, claridade está passando aí. 16, 18, Salomão escreveu: antes da ruína vem a soberba, e o espírito orgulhoso procede à queda. Foi isso que aconteceu com Amã. Eita, coisa maravilhosa. No Salmo 138, verso 6, o salmista escreve: o Senhor é excelso, contudo atenta para os humildes, e o soberbo eles os conhece de longe. Esse é o Deus que nós servimos, hein? Deus exalta os humilhados. Deu para entender? Deus exalta. É uma história linda de Mardoqueu. Deus exalta os humilhados. Quando chegou a hora de Deus exaltar Mardoqueu, o próprio Amã teve de sair pela cidade puxando a corda do cavalo em que Mardoqueu estava montado. O cara planejou tudo. Vou dar cabo desse cara. Esse cara não quer me exaltar. Esse cara não quer, vamos dizer assim, não quer me exaltar, não quer me montar reverência. Está lá, ó, no livro de Esther 6, verso 10 e 11, no qual lemos, hein? Esse cara não quer, eu vou fazer uma forca para ele e vou tramar contra ele. Mas mó sabia, Amã, que Deus exalta a quem muito se humilha. Se humilha aos pés do Deus Todo-Poderoso. Saiba que quando você está de joelho, o teu Deus opera por você. Quando você está de joelho em oração temente ao Deus da providência, Ele entra com providência ao teu favor. Em Salmos 23, 5, Davi disse que o Senhor nos exalta na presença dos nossos inimigos. Eita, maravilha, hein? Muitas das vezes tem aquelas pessoas que te olham assim e falam: ei, você não vale nada. Você não vale nada. Essas pessoas que deixam como diz aqui o Amã deixou o cargo subir pela cabeça. Não deixou ficar na barriga, não. A posição de Amã fez com que ele... Isso acontece nos dias de hoje. Muitas das vezes tem uma posição mais alta que a sua. E acontece em empresas, encarregados humilhando funcionário, patrões humilhando funcionário, pessoas que têm classe, muitas das vezes essas pessoas aí que têm posses, humilhando, até mesmo humilhando os funcionários. No comércio, essas pessoas têm médico, pessoas de posses, pessoas que ganham superior a você e eu, só porque ganha um pouco mais, te humilha. Só que se esquece ele, que nós como cristãos servimos a um Deus que nos exalta, que nos ouve a nossa oração. Que enquanto ele te humilha, você está orando por ele. É a melhor coisa para fazer, entregar nas mãos do Pai. Não é ficar murmurando, não é ficar falando, é entregar na mão do Pai, porque Deus exalta aquele a quem se humilha.
Se o homem te humilhou, coloca ele debaixo do teu joelho, porque o teu Deus vai te exaltar. Na presença dele, na presença dos teus inimigos, dizendo que você não vale nada, dizendo que você é isso, que você é aquilo. Só que você é importante para Deus. Em Provérbios 19, capítulo 16, verso 19, Salomão disse que melhor é ser humilde de espírito com os humildes do que repartir o despojo com os orgulhosos. Ficar compartilhando com eles lá. Isso não dá não. Não dá certo. Evangelho de Lucas, capítulo 18, verso 4, Jesus disse: todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Deu para entender? O que se humilha na presença do Senhor. Falou alguma coisa para você? Baixa a bola, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Salmo 46, verso 10. Coloca ele debaixo do teu joelho. Você vai ver o que Deus vai fazer pela tua vida. 1 Pedro, capítulo 5, versos 5, 6. O apóstolo Pedro afirma que Deus resiste aos soberbos. É a Bíblia que está dizendo. Mas dá graça aos humildes. Por isso vale a pena ser humilde, né? Na presença do Pai Eterno. Vale a pena ser humilde. E propõe, portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus para que, em seu tempo oportuno, os exalte. Aguenta firme, meu irmão. Fala, tá duro, tem uma mulher que tá me humilhando, tá fazendo isso, tá fazendo aquilo. Não aguento mais. Aguenta firme. E tenha perseverança na oração. Coloca debaixo do teu joelho. Amém? Que o teu Deus cuida de ti, como cuidou de Mardoqueu, como cuidou do povo judeu, como cuidou de Esther, que ninguém dava nada para Esther e virou rainha. Louvado seja Deus. Para concluirmos esse vídeo no nosso canal, a história de Amã e de Mardoqueu ensina a todos nós sobre o perigo da soberba e da arrogância, como também sobre a prontidão do Senhor em abater os soberbos e exaltar os humildes. Esse foi o exemplo que Jesus nos deixou, a humildade, simplicidade. Louvado seja Deus. Amém? Que esse pequeno vídeo, esse pequeno estudo possa penetrar no teu coração com o tema: os humilhados serão exaltados. Lançai sobre o Senhor as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. Se alguém te humilhou, saiba. Entrega Ele nas mãos do Senhor e creia que Deus vai fazer muito mais que eu e você imagina. Que Deus vai te exaltar na presença dos teus inimigos. Que Deus vai te exaltar na presença daquele que te humilhou. Porque a Ele é toda a honra e toda a glória. Não é a posição que vai